Alô, galera! Intensivão do MPU no Aprova Concursos. Sou o professor Alan, Direito Constitucional, beleza? Tá? Nunca se esqueçam que nós temos vários recursos. Você assistiu a aula, ficou na dúvida, pode assistir a aula novamente várias vezes. Olha, só aqui numa prova você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser, tá certo? Tá? Além disto, você tem um banco de questões. Nós vamos ver questões aqui, aula de hoje, vamos tratar de princípios fundamentais, tá? Nós vamos começar, o edital de vocês fala de classificações, Constituição e tudo mais, nós vamos começar com princípios fundamentais e direitos e garantias, tá certo? Nós vamos mudar um pouquinho a ordem, tá? Nós vamos apresentar para vocês princípios fundamentais e, na sequência, direitos e garantias, artigo 5º, tá certo? Aí depois você vai lá, resoluções de questões, tá? Você tem lá um banco de questões para você fazer. Aproveita isso, beleza? Tá? Princípios fundamentais. Mas aonde está isso, Alan? Do 1º ao 4º da Constituição. Do 1º ao 4º da Constituição, tá? Tudo bem? Podemos começar? Beleza? A ideia de princípios fundamentais. Primeira ideia, forma de Estado, forma de governo, tá? Prova nossa é da UNB, o UNB de vez em quando faz um joguete sobre isso. Vamos lá marcar? Olha só. Então, uma ideia de forma de Estado e uma ideia de forma de governo. Existe uma ideia de sistema de governo, mas sistema de governo não vamos ver agora. Sistema de governo, parlamentarismo e presidencialismo. Tá? E forma de Estado, Alan? Forma de Estado é federação e Estado unitário. E forma de governo? Forma de governo, monarquia e república. República, tá? Veja só, nós somos uma federação e nós somos uma república, tá? Mas a gente tem que saber que nós temos como forma de Estado a federação e forma de governo a república. Por quê? Eles podem dizer que nós somos uma federação e a federação é uma forma de governo, cuidado. Ou ele pode dizer que nós somos uma república e a república seria um sistema de governo. Vai estar errado isso, tá? Não é raro a UNB fazer pergunta nesse sentido. Tudo bem, gente? Tá certo? Toma cuidado com isso, tá? Forma de Estado, federação e forma de governo, república. Mas o que é forma de Estado? O que é um Estado unitário? Vamos marcar aqui, ó. Num Estado unitário, eu tenho uma centralização do chamado poder político, que tem autor que chama isso de soberania. Poder político ou soberania, tá? No Estado unitário, eu tenho uma centralização desse poder político. Estados menores você vai ter isso. Quais estados, Alan? França, Uruguai, Paraguai, aproveitando que Paraguai aí elegeu o presidente ontem, aí, estou gravando no dia 16, ontem assumiu o presidente novo do Paraguai, tá? Ele é um Estado unitário. Eu tenho uma centralização do poder político, mas nós somos uma federação. Qual é a diferença? Vamos lá? Federação. Na federação, República Federativa do Brasil, eu tenho uma descentralização do poder político. O poder político é descentralizado em entidades autônomas. Entidades autônomas. Na República Federativa do Brasil, eu tenho entidades autônomas. Tá? Na República Federativa do Brasil, eu tenho entidades autônomas. Beleza? Tá? Importante você saber isso aí. Tá? Essa autonomia. Beleza? Tá? Os estados são autônomos, tá? Beleza? Distrito Federal é autônomo. Aliás, a CESP perguntou isso domingo agora.
Domingo agora, prova da PRF. Dá uma olhadinha na prova da PRF. Perguntou isso, se o Distrito Federal é autônomo, tá? Essa autonomia diz que eles têm um autogoverno, uma auto-administração, uma auto-legislação. E tem, eles colocam auto-organização. O que é um autogoverno? É você aí no seu estado, autogoverno é você aí no seu estado poder eleger o seu governador. O governador não vem de cima para baixo, é você que escolhe. Tudo bem? O que é uma auto-administração? Esse governador eleito é ele que vai dizer se precisa de construir uma escola ou um presídio. Tá? Existe uma autolegislação. Os estados vão fazer leis que vão servir para os estados. As pessoas têm imaginam assim, que uma lei federal sempre é superior a uma lei estadual. Depende de quem é o competente para tratar. Se o competente a tratar é o Estado, quem vai tratar desse assunto é o próprio Estado. Nem a União, uma lei da União não pode interferir numa lei estadual se a competência for estadual. Tudo bem? E o que é a auto-organização, Alan? É os estados poderem criar suas próprias constituições estaduais. Domingo agora, ou seja, estou gravando numa sexta, 5 dias atrás, a UNB perguntou isso com relação ao Distrito Federal. Se o Distrito Federal tem autonomia, tá? Autogoverno, agora eu não lembro, auto-administração e auto-legislação, acho que foi isso, tá? Prova da Polícia Rodoviária Federal. Beleza? Tamo junto aí? Tranquilo? Tá? Mas o Brasil não é só uma forma de Estado federado. O Brasil também é uma república, tá? E qual é a diferença da república? O que é forma de governo? Forma de governo é a relação que existe entre governantes e governados. Forma de governo é a relação que existe entre governantes e governados. Forma de governo é a relação que existe entre governantes e governados. No Estado unitário, num Estado monárquico, numa monarquia, eu tenho algumas características. O rei ou o imperador, ele é vitalício. O cara vai viver, ele vai ser rei enquanto ele viver, enquanto ele quiser, a não ser que ele renuncie. Exemplo, rainha da Inglaterra. Tiazinha está lá uns 200 anos, não é verdade? Tá? Rainha da Inglaterra, beleza? Vitalício. Na hora que deixar de ser rei, vai entrar alguém na ordem. Não nasceu agora o filho da Kate Middleton, não sei das quantas lá? Ela não vai entrar na ordem lá? Por quê? Porque no regime monárquico é hereditário. Tudo bem? Vitalício hereditário. E como você não vota no rei, ele não presta conta dos atos dele. Ele não pode ser responsabilizado pelos atos. Tudo bem? Porque você não vota no cara. Valeu? Só que nós somos uma república. Qual a característica da república? Tá? Essa primeira aula aqui nós vamos ficar mais ali, mas eu acredito que vocês já devem ter um material de apoio que a gente encaminhou por escrito, tá? E aqui a gente vai escrevendo algumas coisas, tá? Estamos falando aqui bastante assunto para a gente falar, tá certo? Olha só, nós somos uma república. Qual é a característica da república? Você eleger o Zé Mané. Então você elege o Zé Mané. Se esse Zé Mané é eleito, esse Zé Mané é eleito, esse Zé Mané tem que prestar conta dos atos dele. Então é característica da república a existência de prestação de contas. Pergunta de prova é isso. Se ele tem que prestar contas dos atos. Vai ter que prestar conta dos atos. Tudo bem? E ele tem mandato fixo. Na república ele tem mandato fixo. Tudo bem? Artigo 1º, então, fala assim: a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel de estados, Distrito Federal e municípios. Vamos marcar isso? Olha só. É formada pela união em letra minúscula, indissolúvel. Se a prova for mais básica, o cara vai dizer que pode ser dissolvido isso aqui. De quem? Dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cuidado, que eles sempre gostam de colocar aqui a união, em letra maiúscula.
A União não faz parte aqui. Ou eles gostam de colocar territórios. Toda hora cai isso. Território e União, não. Só os estados, o Distrito Federal e municípios. Porque é formado pela união indissolúvel. Por isso que não é admitido o direito de secessão. Pergunta da UNB, dizendo que é possível o direito de secessão. Não. É formado pela união indissolúvel, porque nós somos uma federação. Tudo bem? Beleza, gente? Olha uma outra ideia. Pergunta também da UNB. Você não pode confundir a federação com a confederação. A federação são entes autônomos. Já na confederação são entes soberanos. Se é soberano, ele pode separar. Então, pode a secessão. É permitido a secessão. Aqui não pode a secessão. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Valeu? Tá? Diz que é um Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático? Um Estado onde eu respeito a vontade da maioria. Tudo bem? E diz que é um Estado é um Estado de direito. O que é um Estado de direito? Aonde eu respeito as leis. Podemos dizer que um Estado democrático de direito é um Estado onde as leis são feitas pela vontade popular. As leis são feitas pela vontade popular. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo isso? Beleza. Tá? Qual outra ideia? Fala dos fundamentos. Isso é um item que sempre está aparecendo em provinhas por aí. Então, o que nós devemos fazer? Olha o que eu vou marcar aqui. Às vezes eles tentam confundir o artigo 1º, que trata dos fundamentos, com o artigo 3º, que trata dos objetivos, e o artigo 4º, que trata dos princípios de relação internacional. Então, a gente não pode confundir isto. E aí, gente, veja só, existe um macete para você guardar os fundamentos, tá? Existe um macete para você guardar os fundamentos do artigo 1º. Vamos marcar esse macete? Olha só. Artigo 1º. Artigo 1º. Fundamentos. Quando você pensar em fundamentos, você tem que guardar o so, si, di, va, plu. Se você já está estudando há algum tempo, você sabe que todo mundo fala desse macetezinho, tá? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Então, veja só. O Brasil, ele é soberano. Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado é não confundir um fundamento com um princípio de relação internacional que nós temos lá. Olha só. Vou voltar aqui, ó, só para marcar essa ideia. Soberania. Soberania é um fundamento. Cuidado para você não confundir com um princípio de relação internacional, que é a independência nacional. Dá para confundir, né? Esse é o artigo 4º, inciso 1º, esse é o artigo 1º, inciso 1º.
Soberania é fundamento, tá? Dignidade da pessoa, independência nacional é princípio de relação internacional. Às vezes eles usam como se fosse sinônimo, viu, gente? Soberania e independência. Para nós é diferente, tá? Vamos marcar aqui para ver a diferença? É assim, ó. A República Federativa do Brasil, ela é independente externamente. O Brasil, em relação a outros países, o Brasil é independente. Sim ou não? O Brasil não deve obediência a ninguém para ele poder atuar. Sim ou não? Ele é independente. Só que internamente, aí é que está a diferença da independência para a soberania. Os estados, nós falamos que eles possuem a autonomia. Eles possuem a autonomia, tá? Só que existe algo superior a eles, acima deles, que é a República Federativa do Brasil. O governador do seu estado não pode fazer o que você quiser. O governador do seu estado não pode fazer o que você quiser. O que ele quiser, na verdade. Porque existe algo acima dele, que é a República Federativa do Brasil. Porque os estados são autônomos, mas quem é soberano é a República Federativa do Brasil. Os estados são autônomos, mas quem é soberano é a República Federativa do Brasil. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Valeu? Tá. O que é cidadania? Muito importante saber o que é cidadania. Cidadania é cidadão o titular ativo dos direitos políticos. É cidadão o titular ativo dos direitos políticos. Só é considerado cidadão quem pode votar. Cuidado, nós vamos ver um remédio constitucional daqui a algumas aulas, mais ou menos 3 aulas, 4 aulas, que só o cidadão pode entrar. Cuidado, tá? Só é cidadão o titular ativo dos direitos políticos. Outro fundamento, cidadania. Avançamos? Dignidade da pessoa humana. Algumas perguntas da UNB sobre dignidade da pessoa humana. Se a busca da felicidade está relacionada à dignidade da pessoa humana. Verdade. Outra pergunta da UNB. Se a pessoa está respondendo a um processo criminal, esse processo já tem 6 anos e não teve nem julgamento de primeira instância. Se isso fere a dignidade da pessoa humana. Fere a dignidade da pessoa humana. Tá certo? Acaba ferindo a dignidade da pessoa humana. Porque todo mundo tem... Porque se o processo não andar, nunca vai acabar. E aí o cara vai ficar o resto da vida ali para saber se vai ser condenado ou não. Dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Outra ideia. Você está respondendo a um processo. Se não for assegurado o direito de você se defender adequadamente, se a acusação for genérica, se a acusação é genérica, você não tem como se defender. Se isso fere a dignidade da pessoa humana. Fere a dignidade da pessoa humana. Tá? Todas perguntas da CESP. Todas perguntas da CESP e UNB. Tudo bem? Mais uma ideia. Eles podem confundir com outro princípio de relação internacional. Dignidade da pessoa humana é fundamento. Vamos marcar isso? Olha só. Então, dignidade da pessoa humana é fundamento. Inciso 3º. Você tem lá um princípio de relação internacional que é bem parecido. Prevalência dos direitos humanos. Olha como dá para confundir. Artigo 4º, inciso 2º. Dignidade da pessoa humana é fundamento. Dignidade da pessoa humana, fundamento. Tá? Prevalência dos direitos humanos, princípio de relação internacional. Prevalência dos direitos humanos, princípio de relação internacional. Tudo bem? Olha só. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Livre iniciativa é você poder ser um empreendedor. Valores sociais do trabalho é você não ter que trabalhar sem uma condição digna de trabalho. Você trabalhar e não receber. Você trabalhar sem equipamento de proteção individual.
Isso, valores sociais do trabalho. Cuidado com a ideia do pluralismo político. O que é o pluralismo político? Pluralismo político é você ter, lógico, que vários partidos, mas na verdade, o professor Zé Afonso chama de pluralismo de ideias. Já caiu isso numa prova, até a prova não era da UNB, mas era uma banca boa também, então é bom saber isso. Por que pluralismo de ideias? Se eu só tiver uma igreja, eu firo pluralismo político, tá? Se eu só tiver uma TV, eu firo esse pluralismo político. Então é mais do que ter só um partido, beleza? Importante, parágrafo único. Diz no parágrafo único que todo poder emana do povo. Nós vamos ver isso aí lá no artigo 14. Todo poder emana do povo. E como que é exercido esse poder? Direta ou indiretamente. Ele é exercido tanto de forma direta quanto de forma indireta. Normalmente, ele é exercido de forma indireta. Quando você vota num parlamentar, ele vai te representar. Tudo bem? E tem mecanismos em que você exerce de forma direta. Aí, quando a gente chegar lá no 14, a gente acaba falando sobre isso. Valeu? Muito importante o artigo 2º, tá? Separação e independência dos poderes. Vamos marcar? Diz assim: são poderes da União. Caiu domingo também, isso aqui. Poderes da União. O legislativo, o executivo e o judiciário. Tá? Então, um faz leis, o outro administra, o outro julga. Todo mundo sabe disso. Diz lá que esses poderes da União são independentes e harmônicos entre si. Os poderes são independentes. Por que eles são independentes? Porque cada um tem um orçamento próprio e para um não ficar dependente do outro, tá? Para não ser subserviente do outro. Então, cada um tem a sua autonomia. Mas eles são harmônicos entre si. Eles vivem numa certa harmonia, tá? Eles são harmônicos entre si, tá? Qual é essa ideia de harmonia? Os poderes exercem as funções de outros poderes, atipicamente. Como que veio a pergunta domingo? Que um poder não pode exercer atipicamente a função de outro poder, tá? Pode exercer a função sim. Falava até tipicamente não pode exercer. Ele pode exercer a função típica de outro, mas quando esse poder exerce, vai estar exercendo atipicamente. Veja só, o legislativo pode julgar um deputado ou um senador. É uma função atípica. Ele está exercendo a função típica de outro poder. O executivo edita uma medida provisória. Tudo bem? Então, um poder exerce a função atípica de outro. Isso aqui é a chamada teoria de freios e contrapesos, ou a teoria chamada de check and balance. Check and balance. O NB já perguntou isso, tá? Numa prova para analista, tá? Check and balance ou freios e contrapesos, tá? Tudo bem? Então, o importante é que a UNB já perguntou isso, tá? Check and balance e freios e contrapesos. Valeu? Aristóteles, desenvolvida por Montesquieu. Beleza? Então, poderes e funções. Poderes e funções, tá? Pergunta de prova. Artigo 3º, objetivos. Eles vão confundir os objetivos com os fundamentos e com os princípios de relação internacional. Pensa que se você já tiver, é um fundamento. Pluralismo político. Temos vários partidos? Então esse é um fundamento. Erradicar a pobreza. Já erradicamos? Não. Então isso é um objetivo. Então o objetivo é uma meta. Tudo bem? Fundamento é algo que você já possui. Eles dão um macete que
objetivo vai começar com um verbo. Eles dão um macete que o objetivo vai começar com um verbo. Às vezes, na hora da prova, eles tiram um verbo e colocam um substantivo. Eles tiram um verbo e colocam um substantivo. Cuidado, tá? Mas por isso que esse macete não é perfeito. Mas pensou, começou com um verbo, vamos imaginar que tenha começado com um verbo, e trata de algo que você está em busca de, isso tem um objetivo. Tudo bem? Tranquilo? Artigo 4º fala dos princípios de relação internacional. São 10 princípios. Então, está quase acabando a nossa aula, mas tem um macetezinho. Vamos escrever isso aqui? Vamos lá? Olha só. Artigo 4º. Princípio de relação internacional. O macete é uma frasezinha. Ainda não comprei com N, ó, recos, para você guardar os 10 incisos. Veja só. Autodeterminação dos povos. Vou marcando os incisos aqui para você poder acompanhar. E aí, qualquer coisa, você pode voltar. Olha que beleza. Você vai poder voltar para assistir novamente. Tudo bem? Inciso 1º, independência nacional. Olha só esses aqui, ó. 6º, defesa da paz. 4º, não intervenção. E 7º, solução pacífica de conflitos. Defesa da paz, não intervenção e solução pacífica de conflitos. Inciso 10º, bem importante, concessão de asilo político. Veja só, aquela pessoa que está sendo perseguida politicamente, num país, ela foge, vem para o Brasil e pede o asilo político. Essa pessoa não pode ser perseguida. Tranquilo? Valeu? Tá. Prevalência dos direitos humanos. Inciso 2º. Igualdade entre os Estados. Inciso 5º. Para nós, os Estados Unidos e Burkina Faso devem ser tratados da mesma forma. Inciso 8º. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. E inciso 9º. Cooperação dos povos por progresso da humanidade. Só para vocês terem uma ideia, domingo perguntou sobre esse e esse, entre outros. Se esses 3 são princípios de relação internacional. Prova da UNB. Tá? Veja só, pergunta de prova também. Falava assim, o cara era da Al-Qaeda, tá? O cara era da Al-Qaeda. E aí ele fugiu e veio para o Brasil e pediu asilo político. Vamos conceder o asilo político a ele? Não, né, gente? Por causa do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Valeu? Valeu? Tranquilo? Sim? Tá? Parágrafo único. Você vê, você guardou os 10 incisos. Até dá um take de novo nos 10 incisos, tá? Para você copiar. Qualquer coisa você pode voltar, tá? Tá certo, gente? Pode voltar aí com calma para você ver. Tudo bem? E aí você estudou os 10 incisos. Decorou. Pode bater no peito e vir que você acerta, né? Aí o que acontece na hora da prova? O cara pergunta sobre o parágrafo único do artigo 4º, que você não estudou porque estava estudando os 10 incisos. Cuidado, prova da UNB. 2 pegas aí. O parágrafo único do artigo 4º diz assim: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural. Econômica, política, social e cultural. Pergunta de prova trocava isto, colocava geográfico ou espacial. Pergunta da UNB, antiga, mas pergunta sobre isso. Econômica, política, social e cultural. Mas o PH mesmo vem dizendo que buscar a integração dos povos da América Latina, visando a construção de uma sociedade latino-americana de nações. O cara trocava o América Latina e colocava a América do Sul. Ou trocava
o latino-americana e colocava sul-americana. Ou no América Latina ele também colocava Mercosul. Toma cuidado com isso. Tudo bem? Tudo bem? Acabamos esta aula de princípios fundamentais, tá? Dá uma olhada lá depois, vai na resolução de questões, veja resoluções de questões sobre princípios fundamentais, não deixa de olhar. Ficou com dúvida? Volta na aula, pode assistir também. Próxima aula nós vamos ver artigo 5º, direitos e garantias, muitas perguntas da UNB. Ótimos estudos e beija muito!